Ouvinte, você já parou para pensar que na nossa rotina de ciclismo a gente passa horas comendo gel e barra? Durante a semana, 4h, 4h30 da manhã, você escova o dente, aí come alguma coisa, toma um gel, sai para treinar 1, 2 horas, mais gel, eventualmente barra, volta, toma um café e só vai escovar o dente lá para as 9 horas da manhã. Durante o fim de semana, em treino mais longo, você pode ficar de 4 da manhã até 1 da tarde sem escovar dente e comendo gel, barra, coisas que às vezes têm uma consistência mais de comida de cachorro do que de gente, e fica o dente todo empastelado. Essa foi uma coisa que sempre me chamou a atenção, e nós temos aqui uma ciclista de 2 anos, mais uma ciclista e cirurgiã dentista, que é a Caroline, que está aqui com a gente e está fazendo conteúdos no Instagram, daqui a pouco no YouTube, sobre isso. Caroline, bem-vinda, e vamos diminuir a nossa ignorância sobre a importância de dentes e gengiva para a performance. Vamos lá, vamos ajudar todo mundo a melhorar a performance. Vamos começar aqui com uma informação que a Caroline dividiu conosco. Você sabia que na Olimpíada de Londres, 55% dos atletas tinham cárie e 76% tinham gengivite? E que a odontologia no esporte ela começou lá em 1890, com o Dr. Wolf Krause, ah, usando o protetor bucal de boxe, que é uma coisa que você para pensar, faz todo sentido, né? Quem está tomando soco na cara e tem alguma coisa que os dentes todos não caiam a cada luta. E depois, o Dr. Mário Trigo, na Copa de 58, fez 118 extrações de dentes. Mas no Brasil, isso só foi oficializado em 2015, da odontologia ligado ao esporte. Caroline, qualquer inflamação é um problema na hora que você está em alto rendimento. Então, seja inflamação do estômago, seja inflamação muscular. E o mesmo eu imagino que vale para quando a gente tem uma inflamação por uma situação de gengiva ou de dente. Que às vezes pode parecer que é uma coisa pequena e relevante, e não é, né? Não é. A inflamação na gengiva, ela é uma inflamação silenciosa, ela é um perigo silencioso. E aí o nosso corpo quer apagar aquele incêndio e não pode cuidar da nossa regeneração muscular, né? Ele fica focado em cuidar, nosso sistema imunológico em focar para a recuperação da gengiva ou de um outro problema, de uma outra inflamação, e não consegue regenerar o nosso músculo e dar o que o músculo precisa no momento da recuperação. Quando a gente fala da rotina que eu falei aqui na abertura, eu imagino que tem pessoas que acordam de manhã e falam assim: nossa, eu vou comer um gel e depois vou sair para treinar, não vou escovar o dente agora não, vou deixar para escovar o dente na volta. O que é a boa higiene bucal? E eu acho que é uma coisa que poucos de nós realmente praticamos, de escovar, de usar fio dental, usar enxágue, enfim, todos os produtos que estão disponíveis para nossa boa higiene. Então, você acorda, você vai comer alguma coisa, eventualmente você come um gel antes de sair, a sequência de gel, barra, que podem demorar horas, e depois você volta do treino e eventualmente você ainda para num café, pão de queijo. E se bobear, você volta para casa, toma um banho e emenda um almoço. Então você só vai fazer alguma higiene bucal às 2 horas da tarde, né? Então, de 4 da manhã até 2 horas da tarde. Qual é a sua recomendação e observação médica sobre esse hábito? Bom, eu vou falar um pouco de tudo, até sobre, vou aproveitar o gancho, já vou falar um pouquinho sobre o gel que a gente consome bastante enquanto a gente está treinando. Quando a gente acorda, o ideal não é escovar os dentes logo que a gente acorda, porque durante a noite a nossa salivação para e a nossa boca fica mais ácida. Então, o ideal é a gente acordar, esperar mais ou menos meia hora e aí sim escovar os dentes. Quando a gente toma o gel é como se a gente lavasse a corrente da nossa bike com um refrigerante. Ele é super ácido para a boca. O Hum. ideal é a gente tomar o gel, fazer um bochecho com água. E se a gente for escovar naquele momento, esperar essa meia hora a nossa saliva estabilizar o nosso pH da boca para poder escovar os dentes. Porque se a gente esfrega aquele ácido nos nossos dentes, é o que eu falei. É como se a gente estivesse escovando a corrente da nossa bike com um refrigerante muito ácido. A gente esfrega e aquilo pode dar uma erosão, uma abrasão nos nossos dentes.
Então, acordar, esperar pelo menos meia hora antes de escovar o dente, e aí fazer o café da manhã que seja. Se você for comer um gel, é recomendado que espere mais meia hora para escovar o dente, ou nem escove o dente e saia para treinar. É, ou você faz um bochecho com água. Mesmo isso durante os nossos treinos, isso acontece, porque quando você toma um gel e está pedalando, você já está respirando pela boca. Você já Uhum. tem uma menor fluxo de saliva na sua boca, porque a saliva ela é uma solução como se você fizesse uma pequena limpeza. E na nossa saliva também, a gente tem substâncias que estabilizam o pH da boca. Então, quando você está pedalando ou quando você toma um gel, o ideal é sempre fazer um bochecho com água. Então é como se você trocasse de marcha, né? Você não fica sempre na marcha alta. Então, toma um gel, faz um bochecho com água. E se você for escovar os dentes, esperar meia hora para que a saliva possa fazer essa estabilização do seu pH e você não esfregar aquela substância ácida nos seus dentes. O bochecho é simplesmente fazer o bochecho engolir a água, ou o bochecho e cuspir a água? Não, você pode engolir ou cuspir. Tanto faz, isso não Não faz influencia. diferença. Para os Do ponto de dentes, vista da higiene, não faz diferença. não, para os dentes não. Com barra não dá para fazer higiene, né, e quase sempre as barras têm uma característica que elas ficam grudentas, na nossa boca, né. Pois é, elas ficam grudentas e às vezes elas vão ficar grudadas lá. Então, a gente pode fazer esse bochecho na hora do pedal, mas tem que ficar sempre alerta, né? É como se a gente fizesse a manutenção da nossa bike. É importante a visita periódica ao dentista. E existe algum tipo de marca de gel que seja, mais saudável para os dentes, ou menos agressivo para os dentes, ou não? Quase todos têm, essa característica muito similar? Quase todos têm essa característica muito similar. Você me pegou, eu nunca procurei isso, viu, Álvaro? Eu vou procurar, tá? E não só nos géis, como o isotônico também tem a mesma características, porque todos eles são ácidos e têm açúcar, né, na composição. E o carboidrato é um alimento para aquelas bactérias que ficam na boca, também ajudando na gengivite, aquela inflamação da gengiva, que compete aí com todos os nossos treinos, né, que é uma inflamação silenciosa. Um palpite, talvez um gel com uma viscosidade maior, como é o caso do Maurten, ou o Dux aqui do Brasil, talvez ele que é mais gelatinoso e menos gel, talvez ele, fixe menos no dente. Estou aqui chutando. E aí acho que é um assunto para você pesquisar e comunicar nas suas redes sociais, se esse palpite faz sentido. Vou anotar aqui. Uma outra característica é a oclusão, ou seja, como, a nossa arcada está, e que tratamento existe para corrigir, a nossa arcada, né, assim como a respiração. Como essas 2 coisas também têm um efeito, na performance esportiva? Tem coisas que estão relacionadas. Eu vou falar um tópico depois do outro para ficar um pouco mais claro. A gente morde mais de um lado ou o dente está torto, é como se a gente não balanceasse o carro e desgasta a roda só de um lado. Então, essa mordida que não encaixa, ela reflete no nosso pescoço e em todos esses músculos aqui dessa parte superior. E quando a gente está posicionado na bike, isso dificulta. Então, se eu mordo só de um lado, provavelmente eu vou compensar só com uma perna. E isso pode fazer com que a nossa performance se altere. Já a respiração bucal é como se a gente pedalasse com o freio de mão puxado. Você até consegue pedalar, mas você se esforça muito mais. A respiração pela boca, ela faz com que o formato do nosso palato fique diferente. Então, as pessoas que têm respiração bucal, elas têm o palato mais alto, dificultando a entrada de ar para Uhum. os nossos pulmões, além de que a gente não consegue filtrar, sabe, o ar quando a gente respira pela boca. Então, esse ar entra mais sujo. E também faz com que essa pessoa, para conseguir respirar melhor, ela projete a cabeça para frente, fazendo com que quando a gente ficar lá na posição do pedal, a gente tensione mais essa musculatura, não consiga contrair o diafragma direito. Então, tudo isso vai diminuir nossa performance na hora do treino. Então pode ser que, um ouvinte nosso esteja com uma dor
de trapézio ou de pescoço, isso não tem a ver com musculatura, mas sim uma consequência de alguma coisa que está acontecendo no hábito de respiração ou na oclusão dessa pessoa. Sim, e até se a pessoa tem bruxismo, né, que é o hábito de ranger os dentes. Então, quando você tem bruxismo, você range os dentes, você também tensiona toda essa região, você dorme mal, então você não consegue entrar no sono profundo e você não consegue descansar direito, né. Então, tudo isso está interligado. No caso do bruxismo, existe um aparelho, né, feito sob medida para minimizar o atrito dos dentes. Ele não resolve o problema do bruxismo, ele simplesmente minimiza nesse ranger inconsciente que você cause um desgaste maior dos dentes. Agora, usar esse aparelho durante a atividade esportiva, porque você está numa atividade esportiva e seja numa brincadeira de pelotão ou seja numa prova, você vai estar num nível de tensão e se você tem essa propensão, muito possivelmente você vai ranger os dentes durante a prova, porque você quer fazer mais força, porque você está com raiva. Usar o protetor bucal durante a competição é recomendado? Então, existe o protetor bucal e existe o aparelho de bruxismo. O aparelho de bruxismo, as placas mio-relaxantes, elas vão relaxar essa tensão muscular. A gente pode usar, porque tem, na verdade, existem dois tipos, né? Existe o bruxismo, que é o hábito de ranger, onde a gente range, e o briquismo, que é o hábito de apertamento. Essas placas podem ser usadas durante o dia, ou durante um treino, ou durante quando a pessoa está treinando. Pode, é uma solução para quem tem esse tipo de problema. Mas a má oclusão, o jeito que a gente morde, também pode provocar isso. E a gente também pode trabalhar com aplicação de botox para diminuir essa contração muscular e ter um apertamento menor. Eu li alguns artigos também que falam que quando a gente tem uma consciência corporal e entende o processo que a gente presta mais atenção nisso e começa a diminuir essa contração muscular. Uhum. E outra coisa também que a gente pode fazer é trabalhar junto com os fisioterapeutas e fazer uma fisioterapia dessa região para ir soltando, melhorando essa conscientização. E eu li também bastante sobre o yoga, sabe? Que o yoga dá uma conscientização, que o alongamento dos músculos do corpo também podem melhorar essa condição que a pessoa tem. Nenhum de nós gosta de cair, mas tem a lenda de que até, e eu já ouvi números, mas isso é mais conversa de botequim, pão de queijo, de que até 12 tombos ninguém pode ser considerado um ciclista, né? Então, cair de bicicleta é da vida. E num desses tombos pode acontecer de você perder um dente, né? Eu já aconteci isso num outro esporte. Eu perdi um dente da frente num acidente de voo livre. O que fazer numa situação dessa que você toma um tombo e que ou quebra ou cai completamente um dente? Bom, sinto muito aí pelo seu dente perdido, Álvaro. Realmente é uma situação muito chata, né? Isso acontece. Outro dia eu estava na ciclovia e isso aconteceu, e é mais comum do que a gente imagina. Esse ano teve um atleta, no Tour de France, que caiu e quebrou 3 dentes da frente. Acredita? Ele fez a prova com esses dentes fraturados e acabou sendo atendido 8 horas da noite. Então, é uma coisa para a gente prestar atenção. Existem alguns tipos de fratura. Quando a gente fratura os dentes e não sai o dente inteiro, muitas vezes a gente consegue colar esse fragmento. Então, o que você pode fazer? Ou colocar dentro da sua própria boca, porque às vezes a gente está naquela situação na ciclovia ou na estrada que a gente não tem nenhum recurso, e ir rapidamente ao dentista. Nunca você deve lavar esses fragmentos. Uhum. E com o dente inteiro a mesma coisa. Ou você coloca dentro da boca e vai, às vezes não tem essa situação, você pode cuspir num copo e colocar o dente, porque o dente tem que ficar hidratado. Se você não conseguir fazer isso, você pode colocar ou no leite ou no soro fisiológico. Se não tiver nenhuma dessas possibilidades, você pode colocar na água, mas o melhor mesmo é na sua própria saliva, você conservar ou esse fragmento de dente ou o dente inteiro. E aí tem uma janela de tempo, quer dizer, o mais rápido possível, mas se eu estiver num lugar que eu vou demorar, sei lá, algumas horas, isso vai comprometer a capacidade de regenerar, reimplantar esse dente?
Sim, até 1 hora a gente tem um sucesso maior para poder reimplantar esse dente. Quando passa muito desse tempo, a gente vai diminuindo essa possibilidade. Mas sempre a gente tem que fazer essa tentativa. Agora, se passar 1 dia, aí já impossibilita a gente reimplantar esse dente. Provavelmente você vai ter que fazer um tratamento de canal, vai ter que fazer uma contenção para grudar esses dentes no dentes do lado, para que ele não se mova, mas existe essa possibilidade. E nada como o dente da gente ao invés do implante. Apesar de eu sou implantodontista. Eu, inclusive, já desse acidente, quando eu tive que trocar a prótese, eu tinha uma viagem de ciclismo e eu estava com a prótese e aconteceu a situação infernal, que é a prótese soltar, e eu estava no meio do interior da Europa, eh, e ficar aquela brincadeira de goleiro abandonou o gol, né, ficou um buraco aqui na frente e a prótese que não cola. Não recomendo essa sensação para ninguém, é muito desagradável, embaraçoso de você ficar, mas foi essa situação de que eu estava no meio do tratamento de colocar outro definitivo, tinha viagem e aconteceu. E falando de uma outra coisa, saúde da gengiva, porque a gente fala de dente, mas menos se fala, fora da comunidade, de dentistas, né, sobre a saúde da gengiva, hábito de escovação, retração de gengiva. O quanto disso, também pode impactar, a sua capacidade de praticar esporte de uma forma, com mais rendimento? Olha, isso é muito importante. Às vezes as pessoas acham que um sangramento gengival não é para se dar importância. O sangramento gengival é como se fosse, sabe quando aparece aquele no nosso carro, aquele sensor falando que o pneu não tá bom? É um sinal de que você tem uma inflamação na gengiva. A inflamação na gengiva, ela começa na gengiva, as bactérias que ficam lá da placa, elas começam a liberar alguns tipos de substâncias Uhum. inflamatórias que ficam locais na gengiva ao primeiro momento. Depois, essas substâncias, elas vão de forma sistêmica para o corpo todo. E o seu corpo, ele fica sempre em alerta. Então, ao invés de você conseguir um rendimento para sua prova, o seu corpo está em alerta para aquela gengiva. Isso tanto no momento que você está treinando, quanto na sua recuperação. Eu fiz até uma simulação, se Hum. alguns atletas tivessem, um problema de gengivite, se eles iriam ganhar, por exemplo, o Tour de France. Então eles falaram que, assim, o atleta provavelmente ele perderia vários minutos e ao invés de chegar em primeiro, ele chegaria lá em quinto lugar. Caramba. Então é importante, a gente perde aí rendimento cerca de uns 30% do nosso rendimento quando a gente tem esse tipo de problema. É, bastante. Não, e até as situações de desconforto na boca, elas são pequenos, mas consistentes desconfortos que é muito difícil você se concentrar, não é algo que impede o movimento. Todos nós que já passamos por uma situação crônica de dor de dente ou de inflamação na gengiva, não te impede de você se movimentar, trabalhar, ter a sua rotina. Mas a sua cabeça não vai estar lá, porque tem aquela coisa ali te incomodando, o tempo todo, né. Então, não é paralisante, mas ela claramente é limitadora. Ela é limitadora, a gente perde o foco, né. E uma outra coisa muito interessante, sabe a janela aberta que a gente fala que a gente tem depois das provas? Cai a Uhum. nossa resistência, a gente contrai algum tipo de, gripe. Nas pessoas que têm esses tipos de doença, a janela aberta ela é maior e o risco de contrair alguma doença respiratória é dobrada, Hum. porque o seu corpo está trabalhando lá para curar essa inflamação e não consegue regenerar seu corpo da melhor maneira. Seu sistema imunológico está lá sempre atento para aquilo lá. Caroline, bons hábitos de gengiva, para cuidar da gengiva. Escova sempre macia. Às vezes a gente acha que escova dura escova melhor. Eu também tinha essa impressão. Mas aí eu fiz a seguinte analogia: você escova a sua bicicleta com uma escova dura? Não, porque pode riscar. Então, a gente tem que usar sempre uma escova macia para não machucar a nossa gengiva. E cada pessoa vai ter uma técnica de escovação. Depende se ela tem retração gengival ou se ela tem uma gengiva saudável. Mas, no geral, a gente pode fazer movimento circular
10 movimentos a cada 2 dentes, a gente abrange a boca toda. E depois o uso do fio dental, que a gente vai usar entre os dentes, a Uhum. cada refeição que a gente fizer, sempre esperando essa meia hora, para que quando a gente come, a nossa boca fica numa condição mais ácida, e depois de meia hora a nossa saliva estabiliza esse pH, e a gente não esfregar nos dentes essa condição mais ácida da nossa saliva. Então, de qualquer alimento, esperar meia hora antes de fazer a escovação, Sim. seja gel ou seja um alimento arroz e feijão. Sim, de qualquer alimento. Mas o gel e os isotônicos são muito mais ácidos. É como se você esfregasse Coca-Cola nos dentes, entende? Eu já atendi alguns atletas aqui com cárie por causa de isotônico, por exemplo, né? O que causa sensibilidade na hora de treinar. Então, ele vai treinar, o ar gelado bate na boca e ele sente aquilo, ele já, né, aquela dorzinha que incomoda e não consegue treinar tão bem. É, vamos voltar para a oclusão, porque muitas vezes se fala mais do aspecto estético, né, de quais são os dentes da formação que a gente tem na boca, e que esteticamente para uma pessoa ou para outra incomoda, e você vai fazer um trabalho com ortodontista por isso. Mas a razão principal não é a estética. A estética é importante, a autoestima de todos nós é fundamental, mas não, tem alguma coisa além da estética, não tem? Ah, com certeza. Se a gente não morde bem, o resto do nosso corpo não se encaixa. É uma engrenagem, como a engrenagem da Sim. bicicleta, da coroa com a corrente. Se a nossa boca não está encaixada direito, todo o nosso corpo tem desvio. Tanto que aqui no meu consultório, quando o paciente vem aqui, eu peço para ele ficar de pé e eu olho se a coluna dele está reta. Porque quando a gente morde torto, o pescoço fica torto, tudo fica desengrenado. Uhum. A ausência de dentes também podem causar essa falta de engrenagem no nosso corpo, porque os outros dentes acabam entortando e movimentando toda a nossa boca, podendo prejudicar em tudo que a gente faz. O siso, o famoso siso que tem simbolismos, tirar ou não tirar, olhando sobre a visão da saúde esportiva. Bom, é muito individual. O siso, ele vai depender do tamanho da sua boca, né, se ele conseguir se erupcionar direitinho e ocluir, que é o jeito do encaixe que a gente morde, não há necessidade de tirar. Hoje em dia, na maior parte dos casos das pessoas, a gente não tem uma mandíbula tão comprida como a gente tinha anos atrás. É necessário a gente remover. E o que é mais interessante é que a idade que a gente precisa remover, que é dos 17 aos 25 anos, não é que a gente precisa, é quando ele se erupciona, que é a idade que a gente tem os nossos maiores atletas aí treinando, né. Uhum. Eu fiquei aqui fazendo uma analogia de se o Pogačar, não tivesse um siso, como é que seria o primeiro Tour de France que ele teria ganhado, que foi, acho que ele tinha 21 anos. Então, talvez ele nem tivesse trazido esse título, se ele tivesse um Sim. siso interferindo nesse processo. Quando o siso nasce, a gengiva está em volta. E se a gente não tem espaço para ele nascer, essa gengiva fica recobrindo ele. E nessa região onde fica essa gengiva, a gente não consegue escovar. E ali pode se formar uma doença que chama pericoronarite. É uma inflamação que pode virar uma infecção grande e fazendo com que a gente tenha dor, que o nosso sistema imunológico fique ali brigando para tratar daquilo. E tudo isso vai diminuir nosso rendimento nos nossos treinos, enfim, na nossa vida. Fora que pode causar dor também, porque o siso empurra os outros dentes, causando dor nessas movimentações. Caroline, muito obrigado. E vamos aqui só recapitular. Escovação só depois de 30 minutos de qualquer alimento, especialmente quando você está consumindo gel. Talvez visitar o seu dentista ou periodontista para olhar se a sua arcada eh, ela evoluiu de uma forma que não está causando nenhum desequilíbrio no seu corpo, na sua respiração. Evitar respirar pela boca e o hábito da respiração. E como já dizia a minha mãe, né, escovar e fio dental depois de cada refeição, 3 vezes ao dia. É isso? É isso.
eu falo que as visitas ao dentista periódica é como você fazer a manutenção da sua bike antes de uma prova. Ela vai te ajudar em alguns watts de potência e com certeza vai te dar um melhor resultado na estrada ou na sua prova. É muito importante fazer essas visitas para que a gente faça um check-up sempre e deixe sua boca e seu corpo sempre com saúde. Bom, e nós vamos colocar aqui na descrição do programa o link da Caroline para você visitar lá o Instagram dela e ver mais conteúdo que ela cria, e quem sabe esbarrar com ela nos pedais por aqui. É isso aí. Caroline, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho e fazendo essa conexão que eu mesmo não tinha pensado da importância dela e acho que muitos dos ouvintes que estão aqui com a gente também. Que bom, espero ter ajudado todo mundo e que todo mundo possa melhorar a performance e que a boca não seja algo que atrapalhe com isso.